qual você acabou de assistir um dos maiores momentos registrados na Bíblia, que demonstra o poder sobrenatural de Deus, o domínio, a sua ação na vida daqueles que Ele ama e que tem promessas. Sim, Ele te ama e você também tem promessas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Entre Irmãs. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe a palavra de Deus. Que bom que nós estamos aqui. Pergunto para vocês têm obstáculos? Você tem obstáculos? É óbvio que você vai dizer que sim. Em todas as áreas de nossas vidas nós temos obstáculos que precisamos romper, que precisamos vencer. E aí? O que fazer diante dos obstáculos? O que você faz diante dos obstáculos que aparecem na tua vida? Será que você se lamenta e não corre atrás de soluções? Ou você é daqueles que se posiciona e vai à luta e corre atrás? Seja orando, seja pesquisando, seja estudando, seja pedindo socorro. Você se posiciona? Pois é. Aqui no Salmo 114, revela esse extraordinário poder de Deus e como Ele agiu na vida do povo de Israel, retirando os obstáculos. Se Ele agiu lá no povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão, dessa maneira também Ele vai agir na tua vida. Vem comigo, abra a tua Bíblia, Salmo 114. Olá, mana, tudo bem com você? Olha, se os nossos amigos forem fazer uma lista catalogando os obstáculos que eles precisam vencer, vamos colocar nesses 3 meses que se seguem. Com certeza serão diversos obstáculos que precisa romper, que precisa vencer. O povo de Israel tinha tantos obstáculos na frente. Como que eles iam conquistar a promessa declarada por Deus se em sua frente existia um Mar Vermelho, existia o Rio Jordão, se existiam colinas, se existiam faraós, se existiam exércitos inimigos? O que fazer? Primeira coisa que nós vamos aprender neste Salmo 114 é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra ti, meu irmão? Pode vir obstáculos de diversas maneiras e dificuldades, mas o Senhor é contigo. E esse texto do Salmo 114 é lindo porque ele traz à memória o que nos dá esperança, como já foi dito no salmo anterior, relatando aqui a história do povo a história do povo de Deus e a sua saída tremenda daquele lugar terrível que era o Egito. Portanto, este salmo, ele é um cântico cantado na Páscoa pelos judeus. Sim, pois ele tem essa profundidade e de trazer à memória a história do povo de Israel e o ensino teológico. Que história? Essa história é fantástica. 400 anos, imagine 400 anos sendo ali escravizados no Egito por Faraó, que massacrava os hebreus, que depois tornou-se os judeus, e o Senhor envia aquele homem que saiu aos seus 40 anos e depois de 40 anos retorna novamente para aquele lugar, mas com uma missão para libertar o povo de Deus. Moisés entra ali junto com Arão para libertar o povo de Deus. E quando o Senhor então faz esse momento extraordinário, onde mandou as 10 pragas, que você bem conhece essa história, então agora o povo sai. E aí Faraó vem atrás. E agora, na frente, o Mar Vermelho, o que nós vamos fazer? Quantas vezes nós passamos por essa situação, não é verdade? Está indo tudo muito bem. Você consegue romper as maiores dificuldades. Deus vai trazendo tantas bênçãos, benefícios, abrindo portas, mas de repente você se depara com uma muralha imensa. E agora?
Pois é, o povo de Israel viveu isso. E este salmo traz esta história tremenda que revela o poder de Deus. Revela a teologia. Que teologia? Do caráter de Deus, do poder de Deus, mas principalmente do seu relacionamento. O seu relacionamento cheio de amor e graça com o povo escolhido. Por isso, esse Salmo 114, como tantos outros salmos, é cantado, é entoado no momento da Páscoa, celebrado pelos judeus. E você vai ver com frequência esses salmos que começamos, a partir do 113 e segue até o Salmo 118, relatando a história do povo de Deus no cântico entoado e cantado na Páscoa. E por que o Êxodo é sempre mencionado no livro de Salmos? Porque, gente, ele traz o registro de nascimento. Nascimento do quê? Nascimento de Israel. Foi ali que, através do livramento que Deus trouxe, que Israel saiu do Egito, marcando então como o nascimento da nação do povo de Israel. Por isso que diversas músicas são cantadas relacionadas com a Páscoa aqui no livro de Salmos. Porque agora o povo estava livre para adorar a Deus. Olha, o Egito significa o mundo. Significa as coisas terrenas, os desejos pecaminosos. Muitas vezes o Senhor nos libertou do Egito, o Senhor te libertou do Egito, mas mesmo assim você ainda fica com vontade, com gostinho de pisar novamente lá no Egito para sair dos propósitos de Deus e entrar numa escravidão do pecado. Porque Deus livrou o povo de Israel da escravidão do pecado e do jugo da força do mal. Assim também aconteceu conosco. Quando foi aspergido o sangue do cordeiro nas portas dos hebreus, aonde o anjo da morte passou e onde havia aquelas gotas de sangue, os seus primogênitos não morreram, foi ali que foi decretado, foi a libertação do povo de Deus na antiga aliança. E na nova aliança, como foi decretada a libertação? A libertação não só do povo de Deus, mas da humanidade. Foi através do sangue do Cordeiro de Deus, através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos trouxe a salvação, ele nos trouxe a libertação do pecado, da escravidão do pecado e da morte. E agora, o poder extraordinário do Senhor não restringe somente ao povo de Israel, ao abrir o Mar Vermelho ou a fazer tantos outros milagres como assim foi feito, mas agora o seu domínio, o seu poder se estende a todas as nações da terra através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, quando nós testemunhamos o poder extraordinário de Deus através da sua vida. A glória de Deus é revelada às nações. Nós somos retirados do governo de Satanás, retirados do Egito e transportados para o reino de Deus e transformados de glória em glória, transportados para o seu reino, o reino de Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa Páscoa eterna. Então assim nós somos registrados para fazer parte deste povo santo, esse povo santo que celebra o Senhor, que se submete ao Senhor, que teme ao Senhor com amor. Você foi chamado para isso, mas muitas vezes você tem a tendência de voltar o pé lá para trás e se esquecer da obra magnífica do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para te salvar, para te resgatar e para nos dar vida eterna. Nos dá vida eterna. E esse momento de domínio e soberania de Deus está registrado aqui no primeiro versículo do Salmo 114, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, Judá ficou sendo seu santuário e Israel seu domínio. Aí a partir do versículo 3 começa a narrar os milagres que o Senhor Deus realizou. Jesus Cristo veio na nova aliança, mas ele já estava agindo lá nos céus, ao lado do Pai. E aqui então relata o poder de Deus. Primeiro, o mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou-se atrás. É claro que o salmista usa aqui uma linguagem poética belíssima para narrar a história e a teologia
que o Senhor quis nos ensinar, nos apresentar neste momento. Então aqui está falando da abertura do Mar Vermelho, o poder de Deus ao abrir o Mar Vermelho que libertou o povo de Israel, que separou dos seus capatazes cruéis, que tratou-se de um retrato aqui da ressurreição de Cristo. Sim, que quando o Mar Vermelho se abre e Faraó, e os cavaleiros ali, os seus cavaleiros se afogaram ali naquele mar, mostra aqui um retrato da ressurreição de Cristo e da participação dos cristãos nessa ressurreição. Se você tem dúvida, é só conferir lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4. Isso é para nos trazer a memória que aquilo que o Senhor fez na antiga aliança com o povo de Israel, Ele também começou a fazer na sua vida quando você aceitou a Cristo como seu Salvador nessa nova aliança. Mas é necessário permanecer firmes. É necessário continuarmos focando os nossos olhares no Senhor Jesus Cristo. Durante séculos, essa celebração anual da Páscoa entre o povo de Israel é celebrado, cantado, entoado, dizendo que Jeová é o nosso Deus. Por isso que eles declaram, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 11. O primeiro obstáculo chegou, Mar Vermelho. E aí, quantos mares você precisa abrir no poder de Deus? Sem dúvida, são muitos. É o mar da dúvida, do medo, é o mar da tribulação, é o mar dos relacionamentos inseguros, é o mar do ministério que está abalado, é o mar de um casamento confuso. São tantos mares, são tantos obstáculos que nós precisamos abrir no poder do nome do Senhor. Então, por que não começar agora? Por que não começar a declarar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Estava ali o povo de Israel fugindo na frente aquele grande mar, atrás Faraó, e agora precisamos atravessar, o obstáculo está aqui, e o que nós vamos fazer? É confiar no Senhor, é crer no Senhor, é ter fé no sobrenatural de Deus. Sim, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? E Deus está acima de nós. Deus está acima de nós. Aqui no versículo 2 declara isso. Judá ficou sendo o seu santuário, Israel o seu domínio. Ele está acima de nós. Então, por que vamos temer? A quem temeremos? Se você tem esses obstáculos para vencer, usa a tua fé. Ative a tua fé. Ative a tua confiança hoje no Senhor. O segundo obstáculo é o Jordão, é o Rio Jordão. Esse texto você pode conferir lá no livro de Números, capítulo 20, a partir do versículo 1. E sobre a abertura do Mar Vermelho, você confere lá no livro de Êxodo, capítulo 17. No Êxodo, capítulo 17, nós estamos focando aqui em Moisés, na saída do Egito. Mas quando estamos falando sobre o Rio Jordão, nós estamos falando de quem? De Josué. Quando Josué precisou passar pelo Rio Jordão para conquistar Canaã, a terra prometida. Havia outro obstáculo. Percebam que ao longo da nossa existência na terra, vão existir obstáculos, outros maiores, outros menores. Mas em todo tempo existe essa declaração: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma declaração de fé, de confiança de que o Senhor está conosco. Portanto, assim como o Senhor agiu na vida de Israel, na vida do seu povo, diante daqueles tantos obstáculos, agiu de forma extraordinária, o Senhor também agirá na sua vida, nas nossas vidas. Nós precisamos entender que entre a promessa de Deus e o lugar da promessa haverá obstáculos. Então, existe uma promessa lançada, mas para que eu alcance, chegue nessa promessa, nessa bênção, nós vamos viver obstáculos. Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Teremos aflições, teremos dificuldades, mas por que parar? Por que se abater de forma que o medo nos paralisa? Não, temos que avançar,
Temos que avançar como? Avançar com fé, avançar com coragem e ousadia no Senhor. Portanto, a ideia central do Salmo 114 é de que Deus foi adiante do seu povo e toda a natureza estremeceu diante da sua presença, tendo que obedecer à vontade dele. Não só a natureza, os céus, a terra, o mar e tudo que tiver na nossa frente obedece e estremece diante do Deus vivo, diante do Deus poderoso. E não vai existir colinas, não vai existir montes, porque eles também vão ter que retroceder. Aqui, no versículo 4, os montes saltam como carneiros e os horteiros como cordeiros, que estiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. Sim, o mar vai ter que retroceder, o Jordão vai ter que retroceder, os montes colinos vão ter que retroceder, os obstáculos terão que retroceder e terão que cair no nome do Senhor Deus, Jeová, o Deus que vai conosco. Porque o Senhor Deus, Ele vai adiante do seu povo, Ele vai adiante de ti, conduzindo por lugares impossíveis, ultrapassando obstáculos. Pode ter sim qualquer tipo de obstáculo, seja na área física, emocional, espiritual, nos relacionamentos, mas pelo poder do nome do Senhor, Ele fará o impossível. Parece impossível? Então é aí mesmo que Ele vai fazer, é aí mesmo onde Ele vai agir. Por quê? Porque Deus é poderoso e está acima de todo e qualquer obstáculo ou dificuldade. E no versículo 7, o salmista, ele convoca, aliás, o mundo todo, para estremecer diante da presença do Senhor. Olha o que ele diz: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de água e um seixo em manancial. Está falando aqui do poder de Deus, para que todos vejam o poder de Deus. E como todos vão ver o poder de Deus? As nações, através da minha vida, da sua vida, através do que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, a sua obra salvadora, libertadora, e através do seu testemunho todos verão a glória do Senhor. O êxodo poderia ser somente parte da história, a Páscoa somente parte da história, mas o que está registrado aqui é a presença de Deus, é o poder de Deus, do Deus de Jacó, que é uma realidade, e é uma realidade atual na vida daquele que crê em Cristo Jesus e que permite que o Senhor o conduza. Olha aí que segredo tremendo, permitir que o Senhor nos conduza. Sim, Moisés obteve a vitória ao abrir o Mar Vermelho porque ele estava sendo conduzido por Deus e permitiu ser conduzido por Deus. Josué, da mesma forma, ali no Rio Jordão, estava sendo conduzido por Deus para que os obstáculos pudessem ser todos caídos, dissolvidos, retroceder todos eles para conquistar a promessa. Talvez você não esteja ultrapassando os obstáculos ser conduzido por Deus. João capítulo 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque reconhecem sua voz. Você conhece a voz do seu Deus? Você conhece a ordenança do seu Deus? Você conhece os conselhos do seu Deus? Sim, é necessário andarmos, caminharmos sobre a direção da voz do Senhor Jesus Cristo, para que possamos vencer os obstáculos da vida. Se assim acaso você não esteja vivendo, é hoje o dia de tomar posição e começar a viver, para que Ele venha lhe dar a direção para vencer os obstáculos que têm surgido na tua vida, para que Ele venha te dar forças, fé, para superar todos esses obstáculos. Obstáculos dos mares, os obstáculos dos rios, das colinas, dos montes, seja o que for. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode declarar? Declare isso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então confie no Senhor e seja conduzido por Ele nessa caminhada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, te agradecendo pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Pedimos, ó Deus, a Tua graça
Senhor, são tantos obstáculos que nós temos que vencer todos os dias. Um leão para matar cada dia. Muitas vezes perdemos a força, perdemos a visão, perdemos até a fé, Senhor. Tenha misericórdia de nós para que possamos olhar para Ti e mesmo diante de um grande mar, saber que o Senhor pode abri-lo. Assim como o Senhor fez com Moisés, assim como Josué também passou em seco no Rio Jordão. Ó Deus, nós cremos em milagres. Venha, Senhor, aumentar a nossa fé, para que possamos vencer os obstáculos dia após dia, as dificuldades dia após dia, crendo no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel. Deus fiel, o Senhor é Deus conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nada, nada e ninguém pode nos afastar do Teu amor, da Tua graça, do Teu auxílio, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço por tantos milagres extraordinários que o Senhor já fez, que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que o Senhor vai continuar a fazer para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.